Olá pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar os passos 8 a 15 desta atividade que eu chamei de construção do app REST app. Este app fará duas consultas REST, uma consulta GET que exibe na tela os dados consultados e outra consulta POST que enviará ao servidor um objeto a ser salvo no banco de dados. Os passos 1 a 7 foram publicados na forma de vídeos no canal do YouTube, cujo link está aqui, vocês podem lá visitar. E os passos 8 a 15, eu estou gravando então esse vídeo para a gente finalizar a tarefa. Nessa parte da tarefa, nós vamos criar uma segunda activity, que servirá então como tela para exibir a resposta da consulta POST ao servidor. No passo 9, nós vamos desenhar esta tela. No passo 10, nós vamos declarar no manifesto a relação pai-filho dessa activity, de forma que na segunda tela vai aparecer um botão para voltar para o pai. No passo 11, nós vamos remodelar a tela da primeira activity para a inserção de um botão que será o botão de navegação para a segunda tela. No passo 12, nós vamos realizar então a programação do evento do botão da navegação para a segunda tela. No passo 13, vamos desenhar a tela da segunda activity. Passo 14, finalmente aí faremos então o código relacionado com a consulta. E por fim, vamos executar o aplicativo. Vocês podem ver que aqui embaixo eu botei alguns links interessantes. O primeiro link é o link do repositório com o código completo e funcionando corretamente. Aqui o link da página do Retrofit para realizar alguma consulta a respeito de dúvidas, como realizar uma consulta, etc. Esse link também é muito legal, é um site que converte uma resposta JSON, né, dados no formato JSON em formato de classes Java. Aqui o link para o meu canal no YouTube com os vídeos dessa solução. E aqui o servidor que nós vamos usar como servidor REST JSON para as nossas consultas. Ok? Então, começando, passo 8, criação da segunda activity. Vamos então para o Android Studio. Nós estamos aqui com o projeto da primeira parte, a main activity, os objetos de entidade e o pacote service contém a interface e a fábrica do objeto retrofit. Observe que eu organizei o código em 3 pastas, uma pasta chamada activities, vou guardar as minhas activities Java. Uma pasta chamada entidades, nessa pasta eu vou colocar então as classes que representam os objetos que estão sendo transitados do servidor para o aplicativo. E a pasta service vão ter 2 arquivos. A fábrica, essa fábrica é imutável, apenas a gente configura o endereço do servidor. E a interface onde eu declaro as consultas REST. Aqui o nome da consulta, aqui o método e aqui o nome do método Java que vai ser usado no código. Ok? Vamos lá então. Primeiro passo, criação da segunda activity. Para isso eu vou com o botão direito em cima da pasta Activities, botão direito, New, Activity. Vou criar uma Empty Activity. Essa Empty Activity, vou dar o nome de Post Activity. E Finish. Bom, enquanto ele cria, vamos para a segunda. Definição da interface para o serviço POST. Que serviço POST nós vamos utilizar? Vamos entrar então na página do JSON Placeholder. Aqui embaixo, rolando aqui, a gente consegue então encontrar os endpoints, ou rotas, como ele chama aqui. Ele tem apenas um serviço POST, que é esse serviço aqui, ó, POST/posts. Portanto, vamos usar esse serviço aqui.
Ó, you can view detailed examples here. Vamos clicar aqui, vamos ver exemplos detalhados. Create a resource, método post. Então, olha aqui, a URL. No nosso caso, esse exemplo aqui está em, deixa eu ver aqui, não sei se é JavaScript ou PHP. Deixa eu ver os exemplos que ele coloca aqui pra gente. Bom, enfim, não interessa. Podemos olhar aqui, ó, a URL do servidor e o nome do serviço, método post. Perfeito? E aqui passando o objeto, como nós vamos passando. Tem um objeto que tem um título, corpo e o ID. Né? Certo? Beleza. Então vamos fazer um post. Vamos enviar um post. Para isso eu preciso modelar a classe Java que representa um post para a gente. Tá? Então vamos voltar lá. Fazer uma consulta post aqui. Este então é um post. Eu vou copiar um post único. Ctrl C, Ctrl V. Vou na pasta no site que faz a conversão de JSON para Java para mim. Aqui. V. Vou chamar isso aqui é um post. Tá aqui então a classe Java Post. Copiar. C. Vamos criar então aqui nas entidades, ó, new Java Class, nome Post. Ok. Colo o código aqui. Não inspecionada. É isso aí. Então compare aqui com um exemplo dado pelo JSON Holder. Create a resource, método post, aonde nós vamos passar via corpo, tá? Um objeto com esses três campos aqui. Olha que legal. Campo title, campo body, campo user ID. Vamos comparar aqui. Campo title, campo body, user ID. E esse campo ID é o ID gerado pelo banco de dados quando este objeto será salvo lá no servidor. Então, portanto, eu não passo o ID. Esse ID é gerado lá no servidor. Ok? Beleza. Então, continuando, passo 10. Declaração da activity no manifesto. Relação pai-filho. Ok. Vamos no manifesto. Aqui eu preciso declarar a relação pai-filho dessa activity que a gente acabou de criar aqui. Ó, o nome dela aqui, ó, post activity. Pô, como é que eu faço isso? Vamos lá na nossa aula. Tá? Vamos abrir aqui a Classroom. A nossa sala, atividades. A relação pai-filho, nós estudamos na aula de navegação entre duas activities. Vamos dar uma olhada na aula 5, Activity and Intent. No final, uma olhada aqui. Opa! Up Navigation. Eu preciso adicionar essa tag de meta, informação, metadata. Copia. Ó, ela está dentro da tag Activity. Então, coloco aqui. Ctrl Alt L para organizar. Esse valor aqui, ó, tá vendo? Ficou vermelho. Isso aqui tem que ser o nome da Activity Pi. Quem é a Activity Pi? É a Activity Main Activity. Eu escrevi MA, ele já sugeriu aqui. Essa aqui é a Main Activity. Tem também essa tag Parent Activity Name.
preciso declarar bem aqui. Ctrl Alt L. De novo, ficou vermelho aqui. Nós vamos mudar o nome por causa do pacote, né? Só escrever main. Ele já sugere para mim. Perfeito. Portanto, passo 10 realizado com sucesso. Passo 11. Redesenho da interface da primeira Activity para inserção de botão. Botão de navegação na primeira tela, que levará para a segunda tela. Então, para isso, precisamos editar o layout da tela principal. Clique duplo aqui. Aumentar um pouquinho para a gente poder enxergar. Bom, nós temos que abrir um espaço aqui para que um botão... Eu quero botar o botão aqui, logo aqui embaixo. Para isso eu vou excluir essa restrição que faz com que esse componente ocupe toda a tela. Olha o que vai acontecer quando eu clicar aqui. Viu que eu retirei a ligação da parte de baixo do componente com a parte de baixo da tela. O componente retraiu. Vamos arrastar um botão para essa parte do fundo da tela. Vou adicionar uma restrição à direita e à esquerda. Essa é a forma de centralizar, então. Deixa aqui uma margem de 8. Eu vou também adicionar uma restrição na parte inferior. Também deixo 8. E veja, esse componente aqui vai ficar emendado nesse componente aqui. Também com a margem de 8. Ótimo. E esse botão aqui, vamos fazer ele ocupar toda a tela. Como é que a gente faz isso? A gente clica aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Wrap Content, Fixed e, finalmente, Match Constraint. Observe que muda o símbolo, olha, vou apertar de novo. Estava assim, ó, com duas setinhas, significa Wrap Content. Uma linha reta significa Fixed. Clicando de novo em cima, uma linha toda assim, né? Movimentada, que significa Match Constraint. Certo? Vamos mudar o texto aqui para... vou chamar aqui navegar para post. Just this. Certo? Vou aqui no texto. Vou observar aqui que tem um botão com aquele nome. Navegar para post. A gente não deixa as strings hard-coded na declaração do arquivo. Então eu vou apertar Alt Enter e vou na primeira opção Extract String Resource, justamente para que aquele texto vá parar em um outro arquivo chamado string XML, onde eu tenho um par-chave, valor. É a chave que o programa usa para colocar o texto na tela. E aqui está o valor. Dessa forma fica fácil fazer a tradução e localização deste app para outras línguas. Portanto, passo 11, feito com sucesso. Passo 12, programação do evento do botão para a navegação para a segunda Activity. Ok? Como é que eu faço isso? Duas etapas. Primeiro, eu tenho que programar quem é que vai receber o evento. No caso que é um clique, é o evento mais simples. Tá? Posso selecionar o botão. Eu vou ter um atributo desse botão chamado onClick. A gente pode observar ele aqui, ó, Common Attributes, onClick, que eu vou chamar de navegar. O que eu coloco aqui no navegar? Eu coloco... navegar. Esse nome é o nome do método que vai ser invocado quando alguém clicar neste botão. Onde está esse método? Na Activity dessa tela. É a Activity, Main Activity. É esse arquivo aqui. Tá? Uma outra maneira da gente ir para lá, para a Main Activity, para programar esse método, é indo aqui para a parte do texto. Está vendo que está vermelho aqui? Ó? Olha, eu cliquei no Text, né? Design, Text, está vermelho. Qual é o botão mágico? Alt Enter. Ele sugere então, ó, é a terceira aqui, ó, Create Navegar View in Main Activity. E ele já pula para o arquivo Main Activity, onde aqui eu vou apenas usar o método
que faz a transição de uma tela para outra. Como é que chama esse método? Start Activity. Qual é o parâmetro dessa Start Activity? Apenas um objeto do tipo intent. Vou criar ele aqui, ó, new intent. Aqui eu tenho dois parâmetros: o contexto da tela atual e a próxima tela. A próxima tela a gente dá o nome da activity. PostActivity.class. Está feito. Passo 12, programação do evento, está feito. Passo 13, desenho da segunda activity. Ótimo. Segunda activity, está aqui, activity post. Nessa tela, o que nós vamos exibir aqui? Veja, nós vamos fazer um post. Post significa o envio de um objeto para ser salvo no servidor. E o servidor retorna um código informando que foi bem sucedido a criação do novo registro, né, da entidade, ou um código de erro. Então vamos exibir esse código de erro que a gente espera, se sucesso 201. E também vamos exibir o ID do novo registro. Lembra que o registro que nós estamos enviando, o modelo dele é esse aqui, ó, um post. Nós vamos enviar o ID do usuário que está postando, o título do post e o corpo do post. Esse ID vai ser gerado e vai ser retornado. Então nós vamos usar aqui, ó, dois text view. Vou colocar um aqui logo embaixo. Esses dois aqui. Vamos alinhar todos à esquerda. Sempre bom alinhar à esquerda. Que esse componente vai ter 0 de margem em relação a isso. Os dois estão alinhados. Olha, deixa eu colocar aqui no modo blueprint, que é mais fácil de ver. E aumentar um pouquinho. Esse componente está 8 pixels da margem esquerda. Vou aumentar ele aqui para o máximo, 32, para você ver que o de baixo acompanha. Tá vendo essa setinha aqui? Ó? Quando eu passo o mouse por cima, fica vermelho aqui, embaixo, e vermelho aonde ele se conecta. Ok? Isso facilita então para a gente fazer o mesmo layout. Vou voltar para cá. Bom, deixa 32. Eu vou deixar uma margenzinha aqui também de 32. Este ligado neste com uma margem de 8. Tá? Preciso definir o ID. Esse ID aqui vai ser um text view que vou exibir o código de retorno. Essa segunda aqui, nesse segundo text view, eu vou exibir o novo ID criado. Tá bom? Vamos deletar o texto também. Não queremos texto em nenhuma dessas caixas aqui. Texto em nenhuma dessas caixas aqui. Tem uma coisa legal aqui. Em tempo de montagem da aplicação, vocês percebem que a hora que eu tirei o texto, o que eu consigo ver aqui? Ó? Não consigo ver nada. O componente, eu sei que está na tela, mas como ele não tem conteúdo, ele não aparece para mim. Suponha que eu quero saber como ficará isso em tempo de execução. Eu posso colocar um texto fake aqui. Ó. Por exemplo, eu espero o código 201 como retorno. Observe que eu coloquei, ó, o conteúdo nesse campo text com uma ferramentinha do lado esquerdo aqui, ó, uma chave do lado esquerdo. Isso significa o quê? Que esse texto só vale para a edição do layout. Em tempo de execução, esse texto não aparece. É por isso que a IDE não mostra para a gente nenhum erro. Se eu colocar aqui, ó, o texto, tá? A IDE já vai reclamar, tá vendo aqui, ó? Dá uma mensagem aqui, ó. Hard-coded string 201. Tá? Então, a gente não quer isso. Vamos deletar aqui. Então, só para desenho. Entenderam? Vamos aqui também. Vamos supor que aqui eu estou esperando um novo ID, sei lá, 101. São 100 posts, vai gerar mais. Opa, campo errado, né? Presta atenção. É aqui, ó, 101.
Tranquilo? Bom, eu estou achando pequeno esse texto. Eu posso selecionar os dois campos, ó, com Ctrl do teclado. Selecionei os dois. Eu vou aumentar o tamanho. Bem grande, 36. Também o estilo, vou colocar bold. E também um font family, só para mudar aqui, um monospace, vai ficar mais pequenininha. Mais alguma coisa. Mudar a cor, text color. Vou usar uma cor aqui chamativa, essa cor que está aqui, tá bom. Maravilha. Então essa é a tela. Programamos a tela, demos um ID correto para cada um dos campos. Passo 13, feito. Passo 14, programação da segunda Active para realizar a consulta POST. Então é nesse passo que eu vou usar o objeto retrofit para fazer a consulta POST. Ok? Vamos lá então. Vamos programar em Java na minha Activity, Post Activity. Quando navegar, primeiro ponto de entrada de uma Activity é o método onCreate. Nesse método onCreate eu vou adicionar apenas um outro método aqui, ó. Enviar consulta REST. Só para eu botar o código aqui embaixo, Alt, Enter. Cria um método privado para mim. Vamos pensar aqui. Eu preciso enviar um objeto do tipo post. Tá? Vamos lá de novo na página do JSON Placeholder para a gente entender aqui. Ó. Como é que eu crio um recurso? Criar um recurso é fazer uma consulta usando a URL correta, o método post. E eu tenho que enviar um objeto. Tá? E esse objeto será enviado no corpo da mensagem HTTP e esse objeto conterá os dados a serem criados. Eu sei que eu estou criando uma entidade post, por isso que eu vou usar uma classe do tipo post. Tá? Como a gente está apenas simulando, eu vou criar um recurso, mas esse recurso, os dados desse recurso não serão obtidos através de um formulário que o usuário tem que preencher. A gente está só fazendo um exercício aqui. Então vamos simular que eu já tenho esses dados. Eu vou só apenas criar o objeto. Post igual a new post. Vírgula. Ctrl P para ele me mostrar. Opa, não tem um construtor? Vamos adicionar um construtor aqui então. Shift Insert. Opa, desculpa. Alt Insert. Construtor. Que vamos para esse. Lembra que esse aqui a gente ele vai ser gerado depois, né? Beleza, já temos um construtor aqui. Voltando aqui, ó. Ctrl P de parâmetro exibe os parâmetros para mim nessa ordem. O ID do usuário, vamos supor que é 1. O título desse post vai ser teste. E o corpo desse post tem aquele lorem alguma coisa, vamos procurar aqui. Lorem ipsum. É um texto usado na indústria gráfica para... Vamos gerar aqui. Ó. Parágrafo inteiro. Vou tentar um enter aqui para que isso aconteça. Ctrl V. Tá? Ótimo. Feito isso, já tem um objeto post. Eu preciso enviar. Está faltando uma observação aqui para gente. Eu não defini a interface dessa consulta, né? Vamos lá definir agora. Onde que eu defino a interface? Aqui no API Endpoint. Que interface que eu vou escrever aqui? Método post e o nome do serviço. Voltando aqui, qual é o nome do serviço que eu estou usando? Posts. Está aqui. Então, vou escrever posts. Sempre o retorno é um objeto call. E ele vai retornar para mim um objeto post. Quero que ele retorne um post. Exatamente, post criado. E aqui, vamos usar a mesma terminologia. Create a resource, né?
criar post. No corpo desse método eu tenho que passar o objeto, informar o retrofit que tem um objeto que deve ser enviado no corpo da requisição HTTP. Como é que eu faço isso? Ótimo. Vamos na página. Vamos na página do retrofit aqui, ó. Estamos aqui nas instruções do trabalho, né, da atividade. Retrofit. E aqui embaixo eu vou fazer um método post, aqui, ó. Tá? Olha aqui como é que faz para enviar uma requisição post. Nome do método, olhando para a nossa interface, ó, primeira linha, @post, o nome do serviço. Está aqui o nome do serviço, posts, conforme a documentação. Tipo de retorno, call, e o tipo da entidade sendo criada. Post, que é exatamente esse cara aqui. O nome do método, dei esse nome. E o parâmetro eu tenho que usar, então, esse @body, para informar o retrofit que no corpo da requisição HTTP será enviado um objeto. De que tipo que é esse objeto? Objeto post. Perfeito. Voltando para a nossa activity, post activity. Vou escrever assim, ó, em uma linha. Retrofit service ponto get serviço ponto método que eu acabei de criar post. E aqui o post, que é esse objeto que eu acabei de criar aqui, ó. Só lembrando, gente, olha, nós estamos fazendo um exercício. Esse objeto post está enviando para o servidor dados originados do aplicativo, do dispositivo móvel, do smartphone. Numa aplicação real, esses dados são obtidos a partir de um formulário que o usuário preenche, ou a partir de alguma outra fonte, tipo uma foto, etc. Mas, neste caso aqui, para efeitos de simplicidade, a gente só quer aprender como é que eu envio um objeto para o servidor. Perfeito? Opa, botei o ponto e vírgula aqui, está faltando mais uma palavrinha. Ponto em Kiwi, new, espaço, /, espaço, ele vai gerar para mim todo o objeto de callback necessário para o envio via retrofit. Tá aí, então, gerou. Ó. Dois métodos são, então, definidos. Métodos de callback onResponse e onFailure. Aqui a gente vai escrever um log, né? Ctrl+J. De novo, a tagzinha. Vamos criar essa tagzinha ali em cima pra gente. Né? Tag, Ctrl+J. Sempre esqueço Ctrl+J. Ó, static log tag with your current class name. Escrevi aqui. Private static final string tag. Apenas uma variável com o nome da classe que eu estou. Certo? Usando esse padrão, na hora que eu for ler o logcat aqui, né? Que eu for ler o logcat, eu vou conseguir saber em que classe eu estou. Logcat de onFailure. Vamos concatenar aqui a mensagem do erro. Esse objeto T aqui, ó, contém a mensagem de erro. E finalmente aqui no método onResponse, quando a resposta HTTP do servidor for bem sucedido, for um sucesso, código 201, eu vou receber aqui nessa variável response a resposta. Tá? Essa resposta, olha o tipo da resposta, post, então eu vou receber um objeto post. E também um código, que é um inteiro, né? Int code igual response ponto. Olha o código aqui, ó. Olhando aqui no help, ó. Tá? É o código do status HTTP. Vamos pegar ele aqui. Como eu quero recuperar o ID, já podemos pegar direto aqui o ID, ó. Int ID, o ID do novo objeto gerado. Response ponto. Onde é que está isso? Vai estar aqui no body.
tá? Ponto get, exatamente esse aqui, ó, get ID. Body retorna para mim um objeto do tipo post. No objeto do tipo post, eu tenho o ID do post gerado. Tá? Agora, o que eu preciso fazer? Essas duas informações vão para a tela da seguinte maneira. Find view by id r.id text view novo id criado set text. Opa, eu preciso fazer um casting aqui, ó. Text view. Dessa forma, esse objeto obtido aqui é uma referência ao objeto text view. Posso então fazer um set text, campo id, ponho o id. Mesma coisa eu vou fazer para o segundo, find view by id r.id text view código de retorno set text code. Beleza, pessoal? Vamos testar então? Ó, raiozinho. Podemos acompanhar o build por aqui. Vai demorar alguns segundos aí, expectativa menos de 1 minuto. Quando ele terminar aqui, vamos limpando aqui, o nosso run também. Limpa. Ó, acabou o build ó, em 20 segundos. Já está rodando a aplicação, vamos dar uma olhada. Beleza? Essa é a tela da Main Activity, a gente já tinha feito nos vídeos anteriores. Olha o botão aqui, ó, navegar para post. Esse botão é novo, vamos clicar nele. Vai realizar a consulta. Deu um erro. Que erro que foi? Ó, precisamos saber ler erros aqui. A gente vai olhando no logcat. Quando acontece erro, o erro fica recuado um pouquinho, fica mais fácil. Ó, string resource não encontrada. E aqui, tá vendo? O azul, em azul, é o meu código. Se eu clicar aqui ó, na linha 33 desse arquivo, vou encontrar. Opa, tem um erro aqui. Que erro foi esse? Resource not found. String resource ID. Opa, que diabo é isso? Lá no Google. É Stack Overflow. É a melhor resposta. You may be already found that this error happens when you are trying to set some integer. Oh, yeah. Erro primário, galera. O que eu estou fazendo aqui? No Android, cada string ou cada recurso tem um ID ou um identificador. Todos os arquivos que estão na pasta REST são conhecidos como recurso e cada recurso tem um ID. Esses IDs são números inteiros. Quando eu mando, por exemplo, as strings aqui, ó, isso aqui é o nome da chave, mas ele vai receber um ID que vai ser usado aqui dentro do setText. Quando eu passo um inteiro no setText, deixa eu colocar um Ctrl P aqui para você ver. Olha o que ele espera aqui, ó. Res ID, tá vendo aqui, ó? Res ID. Ele está esperando então um ID de um recurso. E eu passei um número. Então vamos fazer um hack aqui, ó. Vamos simplesmente adicionar uma string vazia. Vocês entenderam o que eu falei? Se eu passo exatamente um número, o framework Android vai procurar esse número na tabela de recursos de valores strings. Eu não tenho uma string com esse valor. Quando eu adiciono essa string vazia aqui, faço a concatenação, eu transformo esse número em uma string. Tá? Então, o que eu fiz aqui é equivalente a fazer isso aqui. Ó. String ponto value of code. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou convertendo um inteiro numa string. Eu chamo isso aqui de hack, porque é um código menor e mais fácil de escrever do que string.valueof. Tá?
tem o mesmo efeito. Estou fazendo a concatenação de string, onde do lado esquerdo uma string, do lado direito é um inteiro que vira string, então, etc. Agora não tem erro, galera. Foi bom aparecer esse erro aqui, ó. Das próximas vezes que vocês encontrarem esses mesmos erros, já saiba que o setText não espera uma string, ele espera um desses 5 parâmetros, ou tipo de parâmetro. A gente está usando esse aqui, ó, um único parâmetro, que é um inteiro, que significa um ID de recurso. Não é exatamente uma string. Então, preciso converter um inteiro em string. Ah, mas por que no system.out.println ou no logd, quando eu mando o número, ele converte em string? Porque lá ele espera uma string, não um recurso, não um ID de recurso. Tá bom? Tá bem explicado? Bom, qualquer coisa, usa o Google aí para se inspirar melhor. Né? Essa resposta aqui deve ter uma justificativa que vai nessa linha aqui, ó. Tá vendo? Esse parágrafo aqui explica isso aí para vocês, para saber mais. Testando. Esperando. Olha que legal, foi rápido, né? Vou só visualizar o logcat aqui. Navegar para post. Olha que legal. Ó, 201 é o código, 101 é o ID. Vamos dar uma olhada no logcat, ver como é que funciona isso. Legal aqui, ó. Tá vendo esse OK HTTP? É quem faz pra gente. Vou copiar e vou colar aqui, ó. Que ele filtra e vai aparecer só o OK. D é de debug, a gente pode até mudar aqui para debug, ó. E OK HTTP é o pacote que faz o log das consultas HTTP do objeto retrofit. Essa setinha indicando para a direita, tá? Significa a requisição, método post e a URL. Eu posso até clicar aqui, que ele chama o browser com a consulta. Né? Olha aí. Foi feita a consulta. Aqui são os cabeçalhos. Ó, quem conhece HTTP, tudo isso aqui são cabeçalhos, ó, da requisição. Tá? E aqui eu já estou também junto com a requisição, eu passando no corpo da requisição, tá? É uma requisição HTTP, o objeto já em formato JSON. Se vocês observarem, eu fiz deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Eu fiz um método que envia um objeto Java, tá vendo? Ó, eu criei ele aqui e enviei na consulta aqui, ó, um objeto Java. O retrofit já traduziu o objeto Java, tá? Em objeto JSON. Olha a notação JSON aqui, ó. Chaves, vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Chaves, campo, 2 pontos, valor, é exatamente esse texto que eu passei aqui, tá aqui, ó, grandão desse jeito, né? Campo ID não fornecido, ele criou um campo qualquer aqui, o title, teste, aqui o teste, ó, e o use ID 1, tá? Setinha, ó, fim da consulta. Setinha para a esquerda, essa setinha aqui, significa retorno. Status HTTP, tá? A URL consultada. Cabeçalhos, a data da consulta, tipo de content type recebido, não, JSON, tá vendo aqui, ó, JSON. Tamanho, 1013 bytes. Cookie, ó, fazer um controle de sessão. Tá aqui. Enfim, taranã. Tudo isso a gente consegue olhar aqui. E o fim da requisição. E por fim, ó, ele também retorna o corpo, o objeto, já com ID. Olha que legal. E aqui está o resultado final. A gente pode navegar. Ah, sim, esqueci de comentar aqui, ó. Up Navigation. Essa setinha aqui, ó, aparece aqui, porque lá no manifesto foi declarado que a activity, post activity, é filha, ó, parent activity name, é filha de main activity. Essa declaração aqui é o suficiente para adicionar essa setinha, que parece que é a mesma dessa aqui, né? Só que essa setinha volta para o pai.
essa setinha eu volto para a activity anterior. Então essa setinha obedece a pilha de activity, né, chamada back stack, e essa seta aqui chamada up action obedece à definição da relação pai-filho que é definido lá no Android Manifesto. Feito isso, missão cumprida, aplicativo feito. Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau.